Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Hoje, dia 28 de abril de 2025, trazendo um conteúdo novo aqui pro canal. Vamos falar sobre um pouquinho da Fórmula 1, coisa que normalmente a gente também não gosta de falar tanto assim. E hoje, com a presença ilustre do Rossini Júnior, e eu vou fazer uma breve apresentação aqui desse rapaz. Rossini Júnior, eu conheci ele em 2006, ali num campeonato que a gente participava de Fórmula 1 virtual, onde a gente tinha um grupo ali do pessoal da RaceNet e tinha alguns pilotos virtuais ali também, né? E depois de um tempo, a gente participou ali da temporada 2026, eu entrei ali mais ou menos por volta de junho, e 2027 acho que foi o ano derradeiro aí para a gente acompanhar toda a temporada. Fizemos uma pré-temporada ali com algumas pistas, acho que Zandvoort na Holanda, e tinha uma outra pista que eu não me recordo qual que é, mas a gente fez essa pré-temporada nessas duas pistas. A gente tinha também, ou tem, né? Não sei como é que ele está trabalhando com isso. Um abraço aí pro Paulo Blanco, que era um rapaz que ele fazia algumas pistas do Grand Prix 4 e ele foi responsável pela Hungaroring, né? Ele que foi ali o rapaz de modelar ali a pista da maneira correta, deixar ela bonitinha com todos os seus apetrechos. E depois disso, nós participamos ali do campeonato, tinha algumas regras que a gente tinha que cumprir, né, dentro desse campeonato, como vai acontecer em 2026, onde que vai mudar tudo aí, as equipes também vão ter que se ajustar às novas regras do campeonato, as regras da FIA, etc. E naquele tempo a gente teve uma pré-temporada muito boa aí de um mês, correndo em Melbourne, que era a pista ali de estreia da temporada. Trocamos figurinhas, né? Ficamos mais amigos ainda da, ali do campeonato e de outros temas também. A gente também, naquela temporada, a gente fez um podcast muito legal, muito divertido, onde o pessoal gostava bastante ali de ouvir a gente. E o Rossini também participava também como piloto virtual. Qual que era a equipe lá que você corria, ô Rossini? TSF. E boa noite para você. Pode se apresentar aí um pouquinho para nós, para quem quer conhecer um pouco do Rossini, quem que não conhece ainda. E provavelmente também você também corre aí por enquanto pelas pistas. Assim, apaixonado por corrida, né? Então, as primeiras lembranças que eu tenho de infância é aquela máxima: o que você quer ser quando você crescer? Que é a primeira pergunta que você lembra, né? Que te fazem. E eu dizia: quero ser piloto de Fórmula 1. Ah, que bacana. Eu respondia isso. Mas, cara, na boa, você tem que ter muita bala, você tem que ter estrutura, você tem que ter. Ainda mais Brasil, cara. Entendeu? Mas o gosto, a paixão pela corrida, pela velocidade, não sei o que, nunca deixou de existir. Então, a gente vai se adequando ou fazendo o pé caber dentro do sapato. Então, literalmente. Então, vamos lá. Eu gosto de corrida. Então, o que eu consigo fazer? Vamos correr de kart? Ah, mas é assim. Depende, uma corridinha ou outra. Não, vamos fazer um campeonato de kart. Não, aí já não dá. Aí não tem bala para isso. Ah, mas vamos brincar de corrida online. Putz, fantástico. Porque aí tá dentro do que eu consigo fazer, que é o que a gente fazia, É o né? escape nosso aí, né? Um abraço É, aí pro Denis Távora, que corre Denis, aí não. Pô, tem uma de galera da kart. época maravilhosa. Acho que o Sérgio Salomão também deve correr ainda, não sei como é que tá. Perdi o contato dele. Sergião, Genão, o Blanco, o Caio.
Cara, tinha muita gente legal. Tinha muita gente legal. Nessa época que eu corria contigo, né? Aham. A gente até quase correu junto na mesma equipe, né? O pessoal já tava Foi, já meio que foi. Ficaram com tremendo na medo, base. ficaram com medo, ficaram com medo. É verdade, você tem razão. Cara, ó, você tem razão, porque foi assim, isso lá é nos idos de 2007, né? Uhum. Você falou, acho que 2017, 2017. 2007, que foi Lá nos o... idos de 2007, que era assim, a gente tinha uma integração fraterna tão grande que era assim, a ideia não era um ganhar do outro. A ideia era todo mundo correr bem, Com para ter certeza. disputa. Porque o maior problema de corrida hoje é quando você tem uma disparidade muito grande, não de carro, de piloto. E aí você acaba não tendo disputa. E isso acaba criando duas situações. Uma, quem está na frente não tem desafio, e quem está atrás perde o estímulo. Verdade. Então, se a gente conseguir aproximar a galera, fazer a galera chegar uma na outra, a gente cria uma disputa. E é isso que é legal na corrida. É isso que faz com que acenda aquela chama pela velocidade. Eu acho que isso é o mais legal de tudo. E é o que a gente fazia na época. Então, putz, você, a galera toda que a gente conversava e tal, cara, vamos trocar informação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ó, putz, como é que você faz a curva tal? Como é que você faz isso? Como é que você acelera? Como é que você freia? Cara, era semana inteira falando isso, era ou não era? Era. Pra vocês terem ideia, na época eu não tinha ainda trabalho, mas depois na metade eu arrumei um trabalho para mexer com chave. Então, um mês da minha vida eu mexi fazendo chaves Tetra. Então, eu sei como é que funciona para poder fazer aquela chave. E eu me lembro muito bem que quando terminava o turno, eu já saía correndo em disparada para poder ir para Barra Funda, para voltar para casa o mais rápido possível. E aí chegar em casa, tomar o banho, comer alguma coisa e já ir para a pista. Já testar setup, tentar chegar ali nos tempos dos primeiros, né? Treinar, fazer. Tinha um pessoal muito bom, vocês não têm noção. Pessoal muito bom mesmo. Tinha, Então, tinha, meu. assim, para Tinha a você galera conseguir competitiva. chegar perto deles, você tinha que treinar muito, né? Ou se conformar com o que você poderia apresentar ali de final, né? Só para vocês terem ideia como é que a gente corria, como era o sistema dessa corrida, tinha o jogo GP4, Grand Prix 4, tinha o mod, que era o mod que o Blanco fazia junto Isso. com um outro pessoal. Então ali tinha mexido a maneira como o carro se comportava, tinha HP e tinha outras coisas ali também. Tudo padronizado, né? Isso, tudo padronizado. Então, assim, todo mundo tinha o mesmo pacote, não era igual a Fórmula 1. É, aqui o Gabriel Bortoleto, eu sou o último do pelotão. Aí tá o Não, o carro rapaz lá era na frente com a padrão, a Ferrari. única Não, coisa não que tinha você isso. mudava era o set do carro. Eu quero Né? mais cambagem, quero isso, quero mais freio, quero isso, era o que a gente fazia. Mas o padrão do carro era o mesmo. Exatamente. Então a gente tinha esse refino do setup, cada um montava o seu setup. E a gente tinha o grupo ali, que a gente dividia as informações. Ah, quanto que você coloca de asa na frente, quanto você coloca de asa atrás, como é que tá a sua suspensão da frente, de trás, o equilíbrio dos freios, tal, etc. Então essa parte de acerto de carro, que é o setup, como a gente fala, é, era dividida ali entre nós, né? A gente trocava muita informação. Quando tinha o Gênesis ainda não estava correndo nesse campeonato, que ele já tinha ganhado duas vezes o campeonato, e eu colei nele primeiro porque era a maneira que ele agia dentro do campeonato, eu percebi que era uma pessoa diferenciada. E segundo, que eu percebia que ele era um cara muito competitivo e ao longo dos meus anos de vida que eu vi o Genão pilotando, eu percebi que realmente ele é um cara muito competitivo. Então, assim,
ele trazia uma bagagem muito grande ali de conhecimento daquele jogo, né? Eu entrei para me divertir ali, né? Mas quando eu vi o nome RaceNet, eu falei, pô, esse nome aqui é brasileiro. Vou caçar na internet o que que é. Foi onde que eu consegui achar o campeonato, vi que tinha fórum, tá, etc. Enfim, como é que você abria uma corrida, né, para você poder brincar? Porque o GP4 ele tem o multiplayer, só que o multiplayer dele não era assim tão bom e você precisa ter um PC quase da NASA na época para você poder fazer essa brincadeira. Coisa que hoje, automaticamente, qualquer joguinho de corrida você consegue fazer facilmente, tá? Então, naquele tempo era muito difícil fazer isso. Então, qual que era a brincadeira? Tinha um site, então a gente abria o jogo, ia para esse site, clicava lá naquele site lá, então você tinha um tempo ali mais ou menos, acho que de 1 hora e meia ou 2 horas para você poder fazer a sua corrida. Então você voltava com aquele nome que você tinha gerado, voltava com ele para dentro do jogo. Aí você fazia a tua corrida, a largada e tal. Então você tinha ali pelo menos uns 15 minutos para você poder errar. Depois de 15, aí você tinha que ir, não tem jeito. Que é a tolerância. É, a tolerância. E aí depois disso, você fechava a corrida, que era fazia tipo um replay, né, da corrida, e você fechava com esse arquivo, né? É tipo uma criptografia. Você gravava a sua corrida num log. Ponto. Esse log era regulamentado dentro das regras do campeonato. E aí você empacotava isso, fazia um pacotinho e mandava para o site. Então você tinha um prazo. Esse prazo, ele aparecia nesse log, tá? Você começava a corrida na hora tal, e não é que tinha fuso horário ou alguma diferença, etc, etc. Era tudo cronometrado no seu computador. Você fazia corrida, e aquilo tudo, a tua corrida inteira, virava um arquivo TXT, tá? Uma espécie de um... Hoje, é meio estranho, né? Um arquivo texto e tal, mas meio que um CSV, vamos falar de Excel, né? Alguma coisa parecida. E aí isso era mandado para o site e ele validava aquilo dentro de todas as normas daquela corrida que estava acontecendo. E aí você entrava no processamento do site para saber qual era a sua posição dentro da corrida. E aí você tinha pessoas que nós tivemos grid com 14, 16 pessoas correndo na época. Teve grid que chegou, acho que a 20 pessoas. A 20 pessoas. Então, você tinha lá toda a classificação da corrida, bonitinho, tal. E aí tinha um processamento que acontecia. Tinha as regras de punição, não sei se você lembra. Tipo assim, As 4 rodas coisa que acontece hoje, né? Sair com as 4 da pista, ficava cortar registrado na volta. Ficava registrado, e aí tinha regra. Se bater 105%, não sei do que, 101%, se der 5% da volta mais rápida, tinha as punições lá e tal, que eram as regras que tinham lá. Porque, cara, assim, é um jogo, né? Não, e Então, outra, a gente corria em cima da regra da Fórmula 1. A Fórmula 1 é isso, isso. isso, isso. Se você é o último colocado e você não consegue fazer um tempo competitivo, você é desclassificado. Você nem participa da corrida. Não, mas não é nem só isso, é cortar pista, entendeu? Tem, o jogo, cara... Tem as artimanhas, né? Eu corro hoje com os caras de fora e tal, a gente corre. Cara, conheço muita gente fora. Mas, assim, jogo brincar, não é competitivo ali, vou virar campeão mundial. Não, tô fora. Eu corro para brincar. Mas conheço muito cara de fora, a gente corre, não sei o quê, e a gente chama essa galera que gosta de cortar e fazer não sei o quê, a gente chama de cheater. São os cheaters. E aqui no Brasil, cara, a gente conversa em WhatsApp com a galera, os caras eles postam assim um pendrive verdinho, que é pendrive de bot do console. Uhum. Você tá jogando no console, o cara espeta o pendrive ali, ele mete bot, não, console não, desculpa, no PC, tá? Ele mete o pendrive ali no PC e ele cheata o jogo.
E aí o cara posta ali aquele pendrivezinho escrito embaixo, pura habilidade. Cara, muito louco. O cara corre uma vez, ele é banido. Entendeu? Cara, então assim, a gente tem uma zoação ainda de alguns campeonatos que a gente fez lá na casa do Genão, né? Com o irmão dele e tal, etc. Só que assim, o meu conhecimento de Melbourne de Albert Park, né? Uhum. É muito grande daquela pista pelo fato de a gente ter passado basicamente um mês. Eu passei um mês todo dia treinando naquela pista, testando setup e ajeitava. E a gente já tinha uma base de tempo que eu lembro até hoje. O tempo legal para a gente poder ficar entre os primeiros, entre o top 5, era fazer 42 minutos e 15 segundos. Se você, 42 na 42 corrida toda. na corrida toda. Se você Uhum. conseguisse fazer uma prova abaixo dos 42 minutos e 15 segundos, você estava dentro do pódio. Tava lá Então, em cima. Isso. tava. Então, os testes que a gente fez na época, o tempo mais rápido que eu consegui fazer foi 42 minutos e 8 segundos. E eu me lembro que o Rossini ele conseguiu fazer com 4 segundos mais rápido do que eu. E a gente Não, já tinha. não É, lembro. e a gente. e a gente Não já lembro. tinha. Não E lembro. a gente já tinha Ó, já. ó a barba branca aqui, ó. Aham. Já não lembro. E a gente já tinha já uma, um tempo de volta. Então tinha ali o stint, né? Que Tem é uma o. meta, né? A Que meta. qual que é? O stint que eu falo é você usar o composto do pneu, que era obrigatório fazer a troca do pneu para outro composto. Se eu não me Uhum. engano, já tinha essa regra já. E o que, que você fazia? Você faz uma perna, que é o stint, você faz essa perna, aí você para no pit, coloca outro tipo de pneu e aí você termina a corrida. Uhum. Então, assim, tendo que fazer esse pit stop, a gente sabia que, pelo menos na minha corrida, nas minhas simulações, o tempo de volta para você fazer um tempo legal dentro desses 42 minutos, você tinha que fazer a volta em 1,26 baixo. Então eu conseguia na primeira perna fazer 1,26 baixo, tá? E na segunda perna eu conseguia fazer algumas voltas de 1,25 alto. Só que nessa corrida em específico, quando eu tava lá fazendo a corrida, eu comecei a fazer 1,25 baixo na primeira perna. E isso me deixou Porra. muito. Isso me deixou muito surpreso. E também você fica naquela coisa do fio da navalha, né? Porque você sabe que você tá tendo um desempenho legal na corrida. Ali, que você não pode errar também, né? Você tá Sim. simulando ali uma corrida, como Sim, se você fosse cara, piloto. é um termo que eu sempre usei. Você tá vendendo a mãe na pista. Literalmente. Você tá ali. Cara, e aí? Velho, eu preciso ganhar peso aqui. Pega minha mãe e leva embora. Eu preciso ganhar peso. Eu tenho que tirar peso do carro. Você Leva lembra que minha mãe posição que embora. você chegou naquela corrida lá, Rossi? Cara, não lembro. Se eu não me engano, acho que você chegou em terceiro, mano. Não lembro. Não lembro. Se eu não me engano, você chegou em terceiro. Eu consegui vencer aquela corrida, a primeira da temporada. E. É assim, para você ver que é tudo uma questão. Claro, a vitória marca. Perfeito, a vitória é maravilhosa. Assim como a primeira que eu tive também, porra. Foi top, né? Não, cara. Mas o que mais me marca é a competitividade. Eu acho que ser competitivo e dentro de um ambiente saudável, eu acho que é mais legal do que você ficar registrando tempo, posições e Aham. etc., ficar contabilizando coisas. Cara, o que mais me deixa feliz é o seguinte: eu vou correr online hoje, eu corro online. Tá? Eu quero saber o seguinte: eu não quero saber se eu cheguei em primeiro. Eu quero saber se eu bati o meu tempo. Uhum. Então, eu vou correr numa pista lá que me dá um tempo de 1:45:1. Beleza.
Eu não quero saber a posição que eu cheguei. Eu quero saber se eu consegui baixar de 1,45. Uhum. Porque o primeiro adversário que eu tenho sou eu mesmo. Verdade. E o segundo adversário que você tem, se É o caso... primeiro colocado. Não, O segundo... se caso você tiver em alguma corrida online, às vezes tem essa porta. É o seu companheiro de equipe, né? Não, tem também, mas aí é carro igual, aí é todo um outro mise-en-scène. Uhum. Você está falando de Fórmula 1 tal, aí é outra coisa. Mas eu estou falando de correr solo mesmo. Uhum. Né? Solo. Primeiro adversário que eu tenho sou eu, que é o meu tempo. O segundo é o primeiro colocado. Então, se eu bati o meu tempo e eu não consegui pegar o primeiro colocado, então eu tenho um problema. Eu tô rápido, mas não bastante. Uhum. Agora, se o primeiro colocado bateu em mim e eu vi que a diferença do meu melhor tempo tá no meio do caminho entre o que o cara ganhou de mim, então eu estou falhando. Aí você começa a analisar ali aonde que você pode melhorar, né? Isso. E aonde você analisa isso? Cara, treino, cara, na boa. Você tem que treinar, você tem que correr, você tem que treinar, você tem que correr. É uma dinâmica É como você andar de carro, tá? Se você ficar 10 anos sem dirigir e pegar um carro para dirigir, você vai apanhar. Uhum. Com certeza. Entendeu? É a mesma coisa. Só que numa corrida, seja ela online ou de kart, que seja, tudo está baseado no seu reflexo, na sua dinâmica, no seu entendimento do carro, no seu entendimento do automóvel que você está guiando. Então eu misturo muito o real com o virtual, tá? Eu misturo bastante, porque não muda, não muda. Cara, seu tempo de reação... Cara, Verdade. um piloto de Fórmula 1, ele tem, em média, um tempo de reação de 0,2 segundos. Esse é o tempo tem uns médio. caras ali que normalmente acho que é 0,3. É o Não, mas mais. o tempo... Não, estou falando de cara bom. Não, não pega o grid inteiro, não. Não, pra ter uma base mais ou menos, né, mano? Tem uns caras que é Não, rápido. tem uns caras ali, velho, que se você estiver dirigindo na avenida de amarelo, o cara toma multa porque ele não consegue frear por causa do vermelho. Aí para. Não, é tempo de reação, cara. Tempo de reação de um cara de Fórmula 1 hoje é de 0,2 segundos. Tá? Cara, o Senna mesmo, eu vi programas, os caras faziam um teste com ele. Eu vi programa na TV. Os caras botaram numa cadeira lá para fazer teste. 1,8, 1,9, 0,19, 0,18 segundos de resposta. De reflexo, de reação. Os caras, assim, fora da casinha. Eu vou falar para você que eu já cheguei a medir, fazer teste. Eu consigo fazer em 2,9, 2,8, que eu já acho bom pra caramba. E eu não Com sou um certeza. profissional do negócio. Eu consigo brincar ali nesse nível. Agora, então, é tudo uma questão de reflexo, entender o carro, sentir carro, como é que a traseira conversa, ele vem para cá, ele vem para cá, como é que eu vou aproveitar isso, o que eu posso fazer? Não, o carro é solto de frente, então como é que eu vou fazer? Eu venho, deixo e jogo de uma vez, enfim, é pilotagem, cara, é pilotagem. Então, como é que você melhora? Treinando. É. Você tem que Então. treinar, cara. Agora, você tem que treinar de uma forma consciente. Consciente mais não significa melhor. Não adianta você treinar 24 horas, você não vai melhorar a sua pilotagem. Por quê? Porque você vai cansar, você vai estressar, você vai começar a perder ponto de pista, não sei o que, tal. Então, você faz 1000 voltas treinando, é diferente de você fazer 20. É completamente diferente, mas não deixa de ser treino. Então, você tem que ter esse treino consciente. E é isso que vai fazer você melhorar. Agora, tem que ter ciclicidade. Vou fazer 20 voltas? Então, vamos lá. Eu faço 10 por dia.
10 voltinhas por dia ali na pista que eu quero melhorar. 10 voltinhas por dia. Em 3, 4 dias, cara, na boa, se você for ruim, você melhora 2 segundos. Isso é verdade. Querendo ou não, se você for parar pra pensar, tudo na vida você precisa de treino. E Claro. principalmente nessa área, porque você testa, você melhora o teu reflexo, você melhora a, a pista na tua cabeça, você começa a memorizar. Aí você começa a ver a que velocidade você tá, os pontos de frenagem, como é que você pode contornar a curva, ou como é que você pode atacar a curva, se você vai ser mais agressivo, se você vai contornar a curva de uma maneira mais suave. Aí você tem parte de desgaste de pneu, pneu que esquenta, pneu que precisa aquecer para poder estar na temperatura ideal. Então Isso. a parte de simulação dos jogos hoje em dia, ela está muito avançada. Principalmente para quem posso falar por experiência própria, né? Meu pai comprou um Atari, né? Foi meu primeiro videogame. Caraca. E ele comprou só pra ali, pra diversão minha, que eu era pequeno, eu ficava entretido com eles jogando carrinho ali. E meu pai sempre falava assim: a parte que você mais gostava do jogo era quando o carrinho batia. Que você ria demais. Você ria demais. Então, assim, você vê a evolução do Enduro do Atari para o jogo que nem acabou de lançar um trailer do F1 25 e vai ter umas inovações legais aí no jogo. Então, é uma evolução assim brutal. E aproveitando, né, a deixa, acho que a gente já fez uma boa apresentação aqui da onde que a gente surgiu, da onde que eu conheci o Rossini. E esse ano aqui, né, em algumas oportunidades que eu tenho durante os vídeos aí que vocês vão acompanhar aqui no canal, lembrando para vocês deixarem o like, se inscrever no canal e espero que a gente possa enriquecer um pouco mais a a tua maneira de ver as corridas e acompanhar a Fórmula 1. E eu estou tentando trazer de uma maneira assim mais tranquila, explicar alguns é, termos técnicos, porque, querendo ou não, é, eu gosto mais da parte simples, tá? Do que aquela parte teórica. É legal para você entender a parte teórica, só que você fica meio que boiando ali, né? Então, Uhum, falar de uhum. uma maneira mais simples para vocês e também até para mim mesmo, deixa o tema um pouco mais interessante, tá? Então, assim, esse ano me deu um clique, aonde que eu comecei a acompanhar essa temporada aqui de uma maneira mais diferente, alternativa. Vocês têm visto alguns vídeos aí no meu canal que eu tenho trazido e, se Deus permitir, eu vou cobrir essa temporada inteira aí. Então vocês vão ter é, os meus pitacos aí, as minhas opiniões sobre o tema. E eu agora convidei o Rossini para ter uma segunda opinião, né? Uma opinião dele pessoal, porque em um dos vídeos, né, que eu fiz lá, ele deixou um comentário muito interessante e ali daquele comentário eu consegui fazer 3 vídeos que tem no canal aqui, a série Pilotos em Ascensão, aonde que a gente aonde que eu contei ali um pouco da história, talvez não esteja a história completa, tá? Mas tem ali a história resumida de um feito que talvez eu nem sei se o próprio Senna conseguiu fazer isso, mas você conseguir no teu ano de estreia, você subir de F3 para F2, F2 e já tá na F1, porque tem muito piloto igual o Lance Stroll e também o Valtteri Bottas, que eles pularam da F3 e já foi para F1. Então Uhum. esses pilotos no ano de estreia, eles conseguiram competir dessa forma. E lembrando que no ano de estreia também do Lewis Hamilton, acho que em 2007, ele quase foi campeão mundial por erros normais ali de ser um novato e tal. Então, assim, ele estava ali no momento certo, na hora certa, só que não tinha a experiência para poder entregar ali, já começar com o pé direito e
se consagrar campeão ali. Então, Rossini, eu queria saber de você, começar a falar aqui sobre a Ferrari e essa evolução que o Charles Leclerc trouxe, né? Ele começou ali na Alfa Romeo e eu até vi em loco essa corrida do GP do Brasil, ele na Alfa Romeo, que foi o que me motivou a assistir a Fórmula 1 pela primeira vez, que eu gostaria e eu consegui ver o que o Charles Leclerc estava fazendo, porque no começo da temporada e para o meio da temporada, o que ele estava entregando na Alfa Romeo era brincadeira. Ele Fora, conseguiu fora da casinha, fora da casinha. né, totalmente fora da casinha o que ele estava apresentando ali. E a gente sabia que ele era um piloto muito promissor, né? É, vamos lá, a gente não pode adjetivar promissor. Cara, todo mundo que entra na F1 é promissor. Todo mundo que entra na F1 por mérito, não por dinheiro. Ah, Ponto. Cuidado, escute por mérito, não ok. por dinheiro. É promissor. Uhum. E você tem pilotos que entram na Fórmula 1 que não são promissores e arrebentam. Tem algum Cara, que você lembra assim de cabeça? que não foi promissor e que arrebentou? É. Schumacher. Uhum. Schumacher é um. Ele fez o beabá na categoria de base. Ele não foi um meteoro na base. Mas quando ele bateu na Fórmula 1, cara, vestiu o negócio e o cara arrebentou. Eu me lembro de Agora, algumas corridas dele na Benetton, né? Não sei se a estreia agora foi eu ali. vou te dar um exemplo de um cara que veio da base, que veio arrebentando e não vingou, foi o Pisonia. É, esse é verdade. Agora, você tem os meio termo. Por exemplo, o cara que arrebentou em categoria de base foi mais ou menos na Fórmula 1, o Massa. Que eu acho Massa bom pra caramba, mas não foi um gênio, longe disso. Rápido pra caramba, competitivo, tudo, mas ele não foi um gênio, mas ele arrebentou tudo na base. Tanto que saía na Auto Sprint italiana, Il Nuovo Senna. Tinha capa de revista escrito isso. E aí a gente vem falar de Ferrari com relação ao Leclerc. Leclerc é a mesma coisa. Ele veio, rebentou em categoria de base, ele se apresentou bem na Alfa, mas vamos lá, cuidado. Ele não ganhou corrida na Alfa. Não. Ele não pontuou com a Alfa. Malemar, ele beliscou ali um pontinho, Malemar, alguma coisa do tipo. Mas ele se destacou na Alfa. E aí, foi isso que proporcionou para ele a entrada numa equipe grande como a Ferrari. Fora também que teve aquele acidente do Jules Do Bianchi Jules também. Bianchi, isso. Aí, esse é outra coisa. Porque, na verdade, quem era para estar na Ferrari era o Jules Bianchi, que é tio dele, inclusive. Não sei se você sabe. Não, não sabia não. Tio dele. E existia uma promessa, que eu não lembro quem era o presidente da Ferrari na época, que estava prometido que o Jules Bianchi seria, minha memória é leitura, se eu estiver errado, me corrijam aqui, tá? Que seria o Jules Bianchi, o próximo piloto da Ferrari. Já estava quase basicamente tudo certo já. Estava tudo definido. Foi na época um pouco antes do Arriva Bene, alguma coisa assim, tá? E aí aconteceu aquela tragédia com o Bianchi e tal. E aí, vamos lá. Não, tem o Leclerc, não, vamos botar o Leclerc, e meio que foi uma promessa. Eu não lembro que foi o cara que morreu da Ferrari, eu não vou lembrar de cabeça agora. E aí resolveram honrar o que o cara disse e trouxeram o Leclerc para a Ferrari. Cara, o Leclerc começou na Ferrari, ele fez como qualquer piloto iniciante faz, cara. Errou pra caramba, rápido,
mas errou pra caramba. Teve o problema da pressão psicológica, teve uma série de situações ali, e ele veio melhorando ao longo dos anos. Hoje, 2025. Se você fala que o Leclerc é um piloto postulante ao título, ele não é um postulante ao título no primeiro ano dele de Ferrari. Não. Ele levou tempo para maturar isso. Como a maioria esmagadora dos pilotos hoje da Fórmula 1 são. E é legal que essa turminha, né? A gente já estava acompanhando há alguns anos atrás, então você vê algumas fotos. É muito legal, você vê algumas fotos ali de Charles Leclerc. Aí tem Max Verstappen, pô. Max Verstappen. Aí você tem George Russell, que também é dessa turminha aí dos três. Eles competiam ali no kart e tal. Aí depois Fórmula Renault e foi subindo para as outras categorias de base. Eu queria saber também o que a Ferrari pode fazer de interessante, né, no desenvolvimento aí ou alguma outra coisa para deixar tanto o Charles Leclerc como o Lewis Hamilton, que agora chegou, né, novo companheiro de equipe aí do Leclerc. E esse ano aqui, por enquanto, temos 5 corridas. Aproveitando também esse final de semana agora tem o GP de Miami, né? Vai ser uma corrida interessante. E tem toda ali um pouquinho de glamour, porque tá ali nos Estados Unidos e tal. O americano sabe fazer as coisas, né? Muito bem. E então, assim, para esse ano, provavelmente, acho que a Ferrari já deu uma descartada, né, Rossi? Sim e não, né? Sim e não. Foram quantas corridas? 5 até agora? 5. Vamos lá. Vamos dizer que a Ferrari engata 3 na frente. Uma hipótese. E aí você diz que hoje eles largaram o desenvolvimento, eles engatam 3. Cara, os caras vão entrar de cabeça na piscina, entendeu? É cedo ainda, Faz eu igual o acho. Mônaco, né? Que o Leclerc venceu e pulou lá pula lá dentro da... Isso. Eu acho que é cedo ainda para jogar a toalha. Estou falando de equipe lá na frente. Né? Sim. Falando de uma Red Bull, de uma Ferrari, de uma Mercedes. Pô, lá, a McLaren está em velocidade cruzeiro ali, tá? Nem um pouco preocupado. Mas esses 3 aí, cara, eles têm ainda aquele tchan. Vai que, né? Vai que cola. Então, eu acho que é cedo ainda para a gente falar que o pessoal vai desistir. Eu acho que, assim, da equipe de ponta, pelo menos dos 4 primeiros, os 5 primeiros, só vão desistir de desenvolvimento lá para o meio da temporada. Acho que talvez lá para setembro, alguma coisa, né? Porque querendo ou não, férias. toda a corrida, o que eu tô achando bem interessante, né? A gente sabe muito bem que ano que vem vai entrar a nova regra aí da Fórmula 1. Não sei se eles congelaram os motores por enquanto, né? Não. Motor tudo novo. Tudo Tudo novo, zero. né? Tudo zero. Tudo zero. Então, assim, Motor vai ser tudo novas zero. regras, um novo jeito de pilotar aí o carro, uma nova maneira de trazer aerodinâmica. Creio que a pilotagem ali para quem é o piloto vai ser diferente para poder domar aí essas máquinas. Parece que o carro também vai ser mais rápido ainda do que ele já é, né? E mais ou menos? Você acha que vai ser mais ou menos ou não? Problema, cara, é a relação motor elétrico versus motor a combustão. Eles estão prometendo aí uns 2 segundos mais rápido, hein? Então, o problema é a parte elétrica. Ainda porque você pegar uma reta do Azerbaijão, uma reta de Monza, o que vai acontecer? Pelos cálculos, tá? Não estou falando que é fato. Lá no fim da reta vai faltar bateria. Certo. Então o cara vem naquela paulada
no chicote do cavalo, chega lá no final, vira burrinho. Uhum. E esse é o medo dos caras. Porque é a capacidade energética de entrega da potência, porque a ideia é que 2025 seja 50-50, ou seja, metade combustão, metade é elétrico. E lembrando que a combustão passa a ser 100% combustível renovável. Então, pessoal, a gente está aqui continuando a conversa com o Rossini e a gente estava falando sobre a, a Ferrari, toda a evolução dela para essa temporada, né? Lembrando que a Ferrari ela teve até pro próprio Charles Leclerc, né? Teve um resultado adverso, né? Onde que ele conseguiu ficar ali e não sei se foi em terceiro ou segundo na corrida passada, não me recordo, tá? Mas ele não estava esperando ir para o pódio, né? Terceiro. Terceiro. Então ele não estava esperando. O que ele conseguiu fazer na classificação foi um quinto lugar. E ele disse no próprio rádio da equipe, falou, ó, o que eu consigo fazer é isso. Tirei tudo do carro, ficou tudo na pista e não tem o que fazer. E durante a corrida, parece que aí a maneira que a Ferrari foi evoluindo, tal e etc, ela conseguiu um resultado importante para essa temporada, né? É muito bom marcar pontos aí e também trazer também um feedback ali também pro teu companheiro de equipe, que é onde o Lewis tá tendo, né? Um pouco de dificuldade para poder se adaptar ao carro. Acho que talvez. Acho que até é interessante você falar sobre isso, Rossini. Que parece que o Lewis ele tá assim. Ele acabou de chegar, tudo. Ele tem, óbvio, que tem muita experiência. Mas ele tá naquela coisa de cruz e espada. Ele não sabe se ele se adapta ao carro ou se o carro se adapta a ele. Eu acho que a Uhum. parte de o carro se adaptar a ele vai ser meio difícil, né? Eu posso andar um pouquinho para trás na história? Pode sim. Posso andar um pouquinho para trás na história? Você vai entender o meu ponto de vista. Tá? Vamos voltar lá nos idos de Michael Schumacher. Beleza? Ok, beleza. Minha visão do Schumacher. Piloto traseiro, cara. Piloto traseiro, gosta da traseira solta e ele se vira. Eu chamo isso de piloto raiz. Tá? Com todo respeito ao Alonso. Uhum. Tá? Mas eu chamo isso de piloto raiz. E no fim das contas, foi daqui, foi de lá, foi daqui, foi de lá, sentou Massa lá. Beleza? Beleza. Cara, Massa não fez feio, não. Massa não fez feio. Tanto que 2007, pela inexperiência dele, ele deixou o Kimi ganhar, porque ele já não tinha mais chance. Porque quem era para ganhar em 2007 era Hamilton, Uhum. que estava cabeça a cabeça com o Alonso. Verdade. Beleza? Beleza. Tanto que em 2007, quem terminou na frente do Alonso foi o Hamilton. Beleza. Eu estou resgatando essa história para a gente entender algumas coisas. E aí, você fala assim, porra, cara, um estreante na Fórmula 1 que bateu de frente com um bicampeão. São dois estreantes na equipe. Dois estreantes na equipe. Não é que o cara estava na equipe há muito tempo e chegou um estreante. Os dois estrearam na equipe. Que é 2006, o Alonso foi campeão, ele foi para a McLaren. E no mesmo ano entrou o Hamilton junto. E os dois brigaram de igual para igual. Isso eu acho mais impressionante. Porque você coloca os dois caras em pé de igualdade total. Não é o cara que está acostumado com a equipe, modus operandi da equipe, tudo. E você está falando de um Hamilton que tinha vindo da GP2. Não era Fórmula 2, era GP2. E chegou batendo de frente. Ótimo. E aí,
você tem essas características de piloto. Então, se você pensar em Ferrari, você tinha lá o Massa e o Kimi, você tinha o Alonso e o Hamilton. O Hamilton e o Alonso. O Hamilton, ele é um cara que gosta de um carro um pouco mais neutro, para um pouquinho mais dianteiro. Mas ele dá as rabeiradas dele de vez em quando. Mas ele é um cara mais carro neutro. O Alonso é o cara carro dianteiro. Cara, o Alonso, eu falo que ele dirige Kombi com 3 dedos de folga no volante. Você pega aquela combosa ali, descendo a Serra de Santos. Tá? É basicamente isso. Esse é o Alonso. Cara muito bom, velho. Muito bom. E aí o tempo passa. E o Hamilton é campeão em 2008, né? Beleza. Aí vem 2009, aí depois vem a sequência da Red Bull, 10, 11, 12, 13, e aí depois vem o domínio da Mercedes. Quando veio o domínio da Mercedes, eles vieram dominando por causa do motor, cara. Puro e simples. Porém, você tinha 2 pilotos ali, que era um querendo comer o outro, que era Hamilton e Rosberg. Rosberg já apanhando ali também, que veio o Schumacher também, né? Já tinha. Não, o Rosberg, no retorno da aposentadoria do Schumacher, o Rosberg bateu no Schumacher. O Rosberg bateu no Schumacher, no retorno. Mas por quê? Porque o Schumacher tinha aquela coisa de carro traseiro. E a Mercedes tinha essa coisa do carro neutro. E o Schumacher apanhou pra caramba com isso. E o Rosberg se deu bem com isso. Quando chegou o Hamilton, ele chegou do jeito que ele queria. Olha só, o Hamilton bateu um aninho ali, pá, não sei o quê. 2014, quando bateu o regulamento do motor, que a Mercedes deu aquele tiro. Cara, tinha só 2 caras para ganhar o campeonato. Era Hamilton e Rosberg. Tanto essa diferença de motor era tão grande que você tinha uma Williams, que era rabeira de grid, e chegou a fazer pole. Com aquele motor da Mercedes, cara. O motor da Mercedes era muito bom. Era muito acima dos outros. Muito acima dos outros. E aí virou uma batalha digna de titãs. Hamilton ganhou 14, 15, e o Rosberg foi para as cabeças em 16. Ganhou do Hamilton na cabeça. Aí veio 17, 18, 19, 20, Hamilton. É que aí o Rosberg já estava aposentado. O Rosberg ganhou 16 e vazou, né? É. Beleza. Aí chegou 21, veio a regra nova. Não, regra nova não, foi o último ano da regra antiga, perdão. Que deu aquele rolo com o Max, não sei o que, e veio a regra nova. Aí mudou tudo. Agora, primeiro, a Mercedes se perdeu na regra nova, sim. Cara, até 2 anos depois da regra nova, eles tinham kick ainda. O carro... Uhum. O carro batia mais do que aqueles marteletes de nego da Sanasa lá, abrindo buraco na rua, entendeu? Uhum. E aí a Mercedes se perdeu. E o Hamilton virou cobaia lá dentro. E aí tinha Bottas, depois veio o Russell, não sei o que e tal. Quando a Mercedes começou a melhorar, o Hamilton já começou a ter dificuldade com o Russell. Não estou falando que perdeu feio para o Russell, ele já começou a ter dificuldade com o Russell. Porque, na minha opinião, é uma questão de característica de carro. Esses carros novos de efeito solo, eles têm que ter a traseira mais besta. Por isso que o Verstappen se dá bem, por isso que o Leclerc anda razoavelmente bem. O Norris ainda eu digo que ele gosta do carro um pouquinho mais dianteiro, mas ainda se dá bem. O Hamilton, ele gosta do carro mais neutro para dianteiro. Interessante. E aí, ele bateu na Ferrari, sentou na Ferrari. Cara, desde que eu assisto Fórmula 1, eu nunca vi uma movimentação dessa magnitude. O maior campeão da geração dele se mudar para a Ferrari do dia para a noite.
É uma mudança. Foi um estardalhaço, né? Não estou falando que é o maior piloto da história, porque senão daqui a pouco vão malhar eu aqui. Mas tem o Schumacher, tinha ele, não. Maior da geração dele. Com certeza. E ele está apanhando. Mas por que ele está apanhando? Porque a Ferrari ela tem essa tradição de carro que gosta de fazer rabo de cachorro. Sempre foi assim, cara. A única vez que eu vi Ferrari se empenhar em fazer carro dianteiro foi no tempo do Alonso e ainda o Alonso apanhou. Apanhou no bom sentido, mas apanhou. Porque não é característica da Ferrari fazer isso. Tanto que quando o Alonso estava com Massa, o Massa apanhou igual mala de rodoviária. Porque o carro era dianteiro e o Massa gosta de carro traseiro, porque ele veio da escola de Schumacher. Entendi. Interessante. Bem interessante essa análise aí. Entendeu? Eu analiso a pilotagem do cara. Todo cara que é novo pilotando, ele gosta de carro traseiro. Cara novinho, molecão, 18 anos, no auge da testosterona, ele quer pilotar. Ele quer carro que ele chama no acelerador e ele contra-esterça, ele quer aventura. Mas isso não necessariamente vai trazer tempo na volta. Eu falo do Need for Speed para o cara que faz o circuito, o traçado Lorde, vamos dizer assim. Tá? Você tem lá o Dominique Toretto e você tem o Nick Lauda. Tá? Cara, óbvio que o Lauda vai fazer o tempo melhor, porque ele está fazendo o negócio bem ali, matematicamente certinho. E o Prost aprendeu isso com Lauda também, por isso que Prost virou quem foi. Ele aprendeu com Lauda isso. E o Hamilton, ele está tendo essa dificuldade porque a Ferrari, com exceção do Alonso, naturalmente ela faz o carro mais arisco na traseira. E tem um outro, na minha opinião, um outro detalhe. Você percebe que o Hamilton freia um pouquinho antes. Verdade. Por quê? Porque não é que o freio da Ferrari é ruim. A questão é que a Ferrari tem um freio motor mais forte do que a Mercedes tem. E parece que ele ainda não adquiriu essa confiança no freio motor. Agora, como é que você adquire a confiança no freio motor? Se você está com o motor a 2.000 giros, ele não vai ter força para travar a roda. Agora, se você vem freando e baixa uma marcha antes um pouquinho, você já tem um tchan de freio motor um pouquinho melhor. É isso que o Leclerc faz hoje. Só que em contrapartida, o que acontece com o Leclerc? Pneu vai pro vinagre. Porque você tá jogando tudo nas rodas lá de trás. Pô, bacana. Já aproveitando, falar sobre... a gente falou aí sobre o Charles, sobre o Hamilton. Você estava falando sobre a Mercedes também. E outro cara que se destaca também é o George Russell, né? E o que você achou ali, na tua visão, sobre os anos que ele apanhou demais, né? Ali na Williams, quando ele subiu? Tá, George Russell. Cara, muito parecido com o Leclerc. Muito parecido. É um cara que, noob, entrou numa equipe lá no fim do grid, mostrou uma capacidade muito grande, tal qual o Leclerc, cometeu seus erros, muitos inclusive, mas assim, entre erros e acertos, o saldo dele foi positivo, tal qual o Leclerc, e aí ele e eu acho assim, eu acho que porque quem é o patrocinador, não, o manager, né, do Russell sempre foi o Toto, né, o Toto Wolff. Eu acho que ele cozinhou o Russell na Williams 1 ano a mais do que devia. Eu acho, minha opinião. Parece que ele admitiu isso. Ele deixou. Não sei. Parece que ele admitiu que ele deixou ali o
o Russell um ano a mais ali não Mais do precisava. que deveria. Eu acho que o Russell, um ano antes dele ir para a Mercedes, ele já tinha provado que ele poderia fazer. Qual que é a grande sacada do Russell? Ele saiu da Williams independente de um ano atrasado, vamos lá. Você repetiu um ano na escola, beleza. Uhum. Literalmente. E ele foi para a Mercedes. O Russell, ele teve uma missão muito mais complicada do que o Leclerc teve. Primeiro, ele bateu numa equipe com um cara chamado Lewis Hamilton. Então, psicologicamente, isso já é um fardo. Outra situação é que a Mercedes, ainda com o Hamilton, ela tinha meio que uma espécie de líder, mas não era um líder mando prender e mando soltar. O Hamilton sempre foi assim, faz isso que eu faço, faz isso que eu faço, mas ele não mandava os caras fazerem. O Hamilton sempre foi muito mais democrático. E o Russell entrou na Mercedes na sombra do Hamilton. Só que o Russell começou a ter a curvinha ascendente dele lá, tanto que no último ano ali ele estava com o Hamilton. E aí ficou aquela bruma, Hamilton vai sair, Hamilton vai sair, Hamilton vai sair. Quem que nós vamos colocar? O Toto Wolff estava doente para trazer o Max, né? Ou pelo menos fez uma política lá para desestabilizar a Red Bull. Cara, o Russell entrou meio na frigideira, né? Parece, sabe gato quando você joga na frigideira que pula ali? E aí, para onde que eu vou agora? E aí ele meio que assumiu com a falta do Hamilton. Não, ou eu vou ser o líder desse negócio, ou eu vou arrumar outra equipe para correr. Cara, a postura do Russell depois do Hamilton, para mim, é digna de palmas, cara. Porque, cara, ele comprou, ele vestiu o casaco de líder de equipe, assim, de uma forma, parece que foi tailor-made, um alfaiate fez o negócio do cara. Eu acho fantástico. Então, se a gente pensar na evolução do Russell, ele cumpriu todas as etapas de um rookie até se destacar, chegar numa equipe grande, olha só, na mais difícil das missões, sob a sombra eu não vou falar de um dos maiores, etc., para ninguém me rotular, na sombra de um Lewis Hamilton, para depois disso chegar onde ele está agora. Cara, ele fez a cartilha do caminho suave. Só que quantos lembrando anos? que a primeira temporada dele marcou bastante pontos, né? Ele fez 246 pontos. Marcou. E teve uma corrida também que ele teve que cobrir o Lewis Hamilton também quando ele estava na Williams, né? Acho que o Hamilton estava doente aquele final de semana. E ali foi Covid, né? Acho que sim, a gente estava torcendo pro Russell. A gente acompanhou também os 3 anos que o Russell ficou ali na Williams, dava pena do rapaz. Entre aspas, né? Dava pena. Entre aspas, porque assim, as performances dele. O Russell, naquela época, era um cara que, quando você ia ver corrida, você não estava só vendo quem estava na frente. Cara, cadê os caras de trás? Como é que tá o Russell? Você lembrava o nome dele. Porra, o cara marca a corrida, o cara faz as coisas. Então, eu acho que nesse caminho da cartilha suave, se eu comparar ele com o Leclerc, ele fez melhor. Minha opinião. Leclerc é rápido? Muito. Agora, o Leclerc é líder? Não. Ele tá ali, mas é para guiar o carro mesmo. O que ele quer fazer, ele quer correr. Ele não quer ficar lidando com esse tipo de situação. E talvez, acho que o Hamilton pode cobrir essa parte aí, como ele fazia na Mercedes, né? Mas o Hamilton agora tem esse problema de se adaptar. Ah, mas o Hamilton tá velho. Cara, não é idade. Desculpa. Eu não vou falar que é idade, é característica.
Ele é um cara que ele sempre gosta de testar, ele gosta de achar o limite, ele gosta disso, gosta daquilo. Mas independente disso, é característica. Tá? Tanto é que, para quem não. Tá sendo bem legal aqui, que o Rossini tá trazendo alguns pontos que normalmente você não vai ver eu falando, né? E é legal essa parte de característica do carro, característica da equipe. Eu acho que também, só fazer um adendo para quem está acompanhando aí, é igual o time de futebol. O time de futebol ele joga com posse de bola, joga no contra-ataque, joga mais defensivo. Então o que ele está passando para vocês é exatamente isso. Se é um carro mais traseiro, se é um carro mais dianteiro, se é um carro mais equilibrado, a maneira que cada piloto gosta de pilotar. Se é O que mais eu vejo. traseiro, dianteiro, ok, mas é interessante trazer isso porque é uma visão totalmente diferente do que eu vi as corridas. Agora eu vou começar a ver essa parte com mais ênfase, né? E lembrando também que quando o Hamilton foi estrear em todas as equipes, tá, gente? Ele estreou na McLaren, ele estreou na Mercedes, ele estreou na Ferrari. Sempre esses testes, você pode ver que o Hamilton foi lá e bateu o carro. Então ele testou assim, talvez o carro ao máximo, né? E aí ele sabe agora o que ele pode e não pode fazer. E você vê ali corridas bastante consistentes, né, do Hamilton. Uma coisa que eu tenho reparado que ele ainda não fez na Ferrari foi travar aquela roda dianteira esquerda que normalmente ele gosta de fazer. Todo GP que normalmente é sentido anti-horário ali, né, para a esquerda ali que eles fazem as voltas, o Hamilton Interlagos. Resuma-se, Interlagos. ele trava a roda ali quando ele vai fazer uma frenagem para poder atacar a curva. Isso é vício de Silverstone. Isso é Interessante. vício de piloto inglês. E lembrando também que o Russell, ele, depois que ele passou ali 2 anos sem pontuar, né, na Williams, aí depois no terceiro ano que ele foi cozido, vamos colocar assim, ele conseguiu finalmente marcar pontos ali com a Williams, que basicamente foi 3 anos aí que era uma carroça o carro, horrível, né? E aí depois que ele passou para Mercedes, aí deslanchou, né? Tava com uma flecha basicamente nas mãos, né? E essa temporada agora de 2025, ele, por enquanto, é o único piloto a conseguir ficar nos pódios. Então, dessas 5 corridas, ele foi 5 vezes ao pódio. E isso é uma coisa interessante para o carro que a Mercedes está tendo esse ano, né, Rossi? Então, vamos lá, agora é minha vez. Isso denota constância. Ponto. Mas a constância depende do problema dos outros. Não. Quando os outros têm problema, você tem que estar lá para capitalizar. E você só capitaliza se você se colocar na posição de fazer isso. Eu vejo dessa forma, tá? E o Russell, ele tá ali. Vamos, com todo respeito a Minas Gerais, né? Mas ele tá ali de mineirinho. Come quieto. Uhum. Então, sobrou, ele tá ali. Sobrou, ele tá ali. Sobrou, ele tá ali. Isso eu acho fantástico, porque isso denota constância. Constância. Que é uma coisa que nos demais nós não temos visto. Então, por exemplo, tirando os vencedores, né, que o primeiro lugar do pódio, no geral, você tem visto a galera dar uma variada mais para trás. E o Russell está demonstrando uma coisa que ninguém está tendo nesse campeonato, que é constância. Sempre está seguindo uma linha ali, segundinho, terceirinho, vamos lá, eu estou aqui. Como diria Raul Seixas, eu sou a mosca da sua sopa. E no fim das contas,
Vai que a Mercedes dá uma acertada nesse carro e até o meio do ano, e, cara, ele tá ali nas cabeças para começar a brincar de verdade, entendeu? Então, isso que eu falo para você, que a evolução do Russell, quando você perguntou anteriormente, em relação, se a gente pensar no Leclerc, a curva dele, na minha opinião, melhor que Leclerc. Porque ele não só cresceu enquanto piloto de equipe grande, não é crescer como piloto. Pilotar é uma coisa, ser piloto de equipe grande é outra. E ser líder é outra. Ele está fazendo esse caminho. O Leclerc ainda eu não vejo como líder da Ferrari. É rápido. Muito. O cara é combativo. É líder. Não. Então, o Russell na minha opinião, o mais constante até agora, em 5 corridas. Ponto. Então, já aproveitar também, né? Lembrando, se não me engano, o Charles Leclerc teve uma temporada aí que ele tentou lutar pelo título, mas o carro da Red Bull estava muito superior, né? Ele terminou basicamente aí a 150 pontos atrás do Max Verstappen, que foi campeão naquela temporada. Não 3, vou lembrar qual que foi a temporada, mas sobrou demais, né? Todos os. Acho que a mais competitiva talvez tenha sido 2021 com Hamilton, né? Que ainda há controvérsias, né? Naquela corrida final. eu não, E me abstenho de comentar, a não ser que é, você exija não, 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 como. não. Aqui a gente não. Basicamente ele não vai entrar nesse demérito, mas o que eu queria falar dessa abertura é um cara que ele tá, como você diz, funcionando como mineiro nessas 2 temporadas que ele teve na McLaren e chegou com uma grata surpresa pra gente que já estava acompanhando mais ou menos o trabalho que ele estava fazendo. O Lando Norris estava tendo muito mais destaque ali, apesar da McLaren ter tido alguns anos que foi a pior equipe, né? Uma grande assim, pra gente eu, tá? Que torço pra McLaren, você vê a McLaren lá no fundo do grid, foi uma tristeza total. Lembrando que a McLaren ela é uma das equipes que faz o seu próprio design de carro, né? Ela Uhum. não compra a peça igual a Haas, igual eu tô vestindo aqui a camisa da Isso, Haas. Ela isso, não isso. compra ali peças da Ferrari ou de outras equipes para poder montar o teu carro. Ela faz do zero. Então não deu certo o projeto e aí talvez eles devem ter achado aonde estava o erro ali, consertaram e isso, acho que a gente estava até falando sobre isso, né? Depois que o Gil de Ferran veio para a McLaren, parece que a McLaren virou a chave. Veio o Zac Brown também. De concepção, não de performance, de concepção. A performance é consequência depois da concepção. Desculpa, tá? Te interromper, Não, mas é tranquila. para deixar claro. E aí depois dessa vinda assim deles, parece que a coisa engrenou, né? E aí eles acharam ali a maneira que o carro fosse ter um desempenho mais legal. A gente viu que estava começando a aproximar da Red Bull e chegou num ponto que a temporada passada passou a Red Bull, né? E esse ano aqui vem mostrando a tua força, né? A gente tava com uma expectativa, eu no caso, tava com uma expectativa de ver o Norris talvez fazendo corridas consistentes, né? E do nada apareceu um tal de Piastri e começou a ganhar as Canguruzinho, provas do nada, canguruzinho, do nada. canguruzinho. Ele apareceu quieto, tranquilo e já tem 3 vitórias no currículo nessa temporada de 2025. E eu queria ter a tua opinião sobre essa ascensão aí do Piastri, né? Na sua estreia na McLaren e pro que ele vem trazendo aí nessa temporada. Vamos lá. O Piastri estreou.
como qualquer estreante, um novato, óbvio. Só que ele já sentou num carrinho de respeito. Mesmo andando lá em quinto, sexto, como estava quando ele estreou. Tipo Ou que nem sétimo. Antonelli, vamos colocar assim. Basicamente. Tá? O que me surpreendeu no Piastri é que ele, de cara, não veio perdendo terreno para o Norris. Vamos lá, esquece andar na frente. Estou falando lá da estreia. Quinto, sexto, sétimo, oitavo, aquela mediazinha que a McLaren andava, e olha lá. Quando, quiçá, décimo primeiro, quando dava merda. Desculpa o termo, tá? Uhum. Basicamente, se for o caso, corta aí, põe em pi, igual a Fórmula 1. Tá tranquilo. Mas uma coisa que me impressionou nele é que ele sempre teve ali coladinho no Norris. E aí que eu te falo a diferença, quando eu te dei o exemplo do Hamilton com o Alonso, quando estrearam os dois na McLaren. Hamilton, noob, e Alonso, bicampeão na McLaren. Os dois na mesma equipe do zero. Quando o Piastri entrou na McLaren, você já tinha o Norris estabelecido, que já tinha comido Daniel Ricciardo. o Ricardo com farinha. Ele estava ali pau a pau com o Sainz. Não é isso? Isso. Então ele já vinha de toda uma história ali. E o Piastri já chegou ali coladinho com ele. Ganhando? Não. Mas chegou coladinho com ele. Mais um noob. Então não vou falar que o Piastri foi um Hamilton. Não foi. Mas ele chegou ali coladinho. E foi, e aí ele foi, o que eu vou fazer? Cara, eu vou fazer o que eu estou fazendo aqui, andando coladinho no cara, só que eu vou aprender. Eu vou aprender. E ele começou a ter situações de conflito no sentido de I am faster than you. Para parafrasear a melhor frase da Ferrari, né? Fernando is faster than you. Essa foi, para mim, a máxima. Na época do Massa lá. E aí a coisa... Não é que o caldo começou a azedar, mas ele começou a mostrar que ele pode sim chegar a ser rapidinho ali. Ele começou a mostrar. Ele não chegou e bateu na mesa. Sou eu quem mando. Não sei, tá quietinho, fazendo dele ali. Fez o primeiro ano dele, o segundo ano dele, acho que até foi pior do que o primeiro. Sim. Eu acho que foi até pior do que o primeiro. E aí, neste ano, ele está usando de um atributo que ele tem, que poucas vezes eu vi, é a frieza. Cara, a frieza dele é impressionante. Ele não é de reclamar do carro, ele não reclama da equipe, ele não mete a boca em ninguém, ele não fala palavrão, ele nada, ele é muito frio, cara. Ele senta no carro, bota o olho para frente e é para cá que eu vou. É isso que ele faz. E isso me impressiona, mas ele faz isso desde o primeiro ano. A questão é que está surtindo o resultado agora. Mas até o fim do ano ele vai estar em primeiro? A gente está falando de Fórmula 1, 5 corridas até agora, 2025. 5. Tá? Ele pode desandar no meio do caminho? Pode, tudo bem. Mas até agora ele está me impressionando. Então ele está fazendo o caminho do rookie. A gente já falou de Leclerc, a gente já falou de Russell, e agora a gente está falando de Piastri. Qual a diferença desses três? Piastri estreou numa equipe mais forte do que todos os outros dois. Verdade. E aí a McLaren cresceu de carro, e aí ele consegue aparecer e fazer as coisas que ele está fazendo. Imagina o Russell quando ele estreou na Mercedes de 2020. Nossa Senhora. Ia fazer um baita de um estrago. Ia fazer estrago, porque a gente tá falando de piloto bom, cara. A gente não tá falando de moleque que tá brincando. Ou se você pegasse o Mazepin na Mercedes de 2017, ia ser campeão do mundo?
Talvez não. Cara, o Com Mazepin certeza ia não. estourar o orçamento da Mercedes. Mazepin foi Não, um piloto sofrível, cara. cara, tem nego que não adianta. Até tem cara que tem histórico no automobilismo, tá? Tem cara que tem histórico. Cara, você vê, Marcus Ericsson, que correu na Fórmula 1, hoje tá na Indy lá e tá ali, ó. Tá brincando, já É ganhou igual o 500 Takuma milhas e Sato. tudo. Gostava bastante do Takuma Sato. Mas Quando ele foi pra Indy, Takuma Sato na F1, cara, ele fez o nominho dele ali. sim, Não foi campeão, tudo, mas ele foi um dos pilotos bons ali japonês. foi, na minha opinião, o melhor piloto japonês que eu vi. Na minha opinião. Ah, Também. teve o Kobayashi. Kobayashi, o outro cara. Só que o Kobayashi ele chegou no down da Toyota, né? É. Quando a Toyota já estava afundando já. Mas Kobayashi, puta piloto. Cara, você vê a prova do Kobayashi com a Toyota em Interlagos? Foi uma baita de uma prova. Caraca, velho. E era molecão, noob. Então, é aí que você separa os homens dos meninos, entendeu? Uhum. Então, no caso do Piastri, ele está fazendo uma coisa que eu imagino que todos os outros três fizeram. Qual foi? Estrearam bem, estão mantendo a reputação e estão crescendo para chegar no topo. Ponto. Esse é o ponto em comum dos três. Só que eles estão seguindo a cartilha. Uhum. Ah, mas um demorou mais que o outro. Não, mas o cara, um estreou na Alfa Romeo, o outro estreou na Williams. O Piastri já veio na McLaren, que no segundo ano deu aquele boom técnico que já foi lá para cima, tá? Então, o Piastri está se aproveitando disso. Mas ainda assim, é um baita de um piloto e o que me impressiona é a frieza. Frieza. Assim, mais do que Alain Prost. O pessoal tá brincando, né? Falando que é meio parecido com as reações ali do. Pelo menos eu gostava bastante do Kimi Raikkonen, né? Kimi Raikkonen tinha umas. De vez em quando ele comemorava lá as vitórias meio discreto, meio Uhum. tranquilão. Homem Ele de não gelo. tava. Ele não tava nem aí. Terminava a corrida, ele pegava as coisinhas dele e ia embora. Não ficava ali no meio do povo nem nada, né? Ele batia e ia tomar sorvete no box da Ferrari, você lembra disso? Ele errou em Interlagos. Ele errou em Interlagos, saiu lá pela pista de serviço na entrada do S do Senna, aí não tinha mais saída. Aí os caras. Ele deu 180 e voltou e veio para a pista de novo. E tava nem aí, cara. O Raikkonen estava na F1 porque ele era bom e estava nem um pouco preocupado com o que estava acontecendo. Eu chamo de Iceman, ou as pessoas chamavam ele de Iceman, pela falta de preocupação que ele tinha. Se a gente pode chamar o Kimi de homem de gelo, o Piastri é o homem de gelo seco. Rossini, eu queria aproveitar também, já que a gente está falando sobre estreantes aí, como é que você tá vendo essas 5 corridas primeiras aí do Gabriel? Boa, boa. Eu preciso me despir do patriotismo, né? Eu tenho que tirar o manto do brasileiro, que eu gosto de corrida, não gosto de nacionalidade. O Gabriel, ele ainda, na minha cabeça, ele é uma dúvida ainda, tá? É uma dúvida. Ruim? Não. Não digo que é ruim. Mas ele ainda não se provou. Mas ele não se provou por uma série de fatores. Não são justificativas, são fatores. Cara, primeiro que o cara tá na pior equipe da Fórmula 1. Esse é o primeiro fator. E segundo, ele tá do lado do cara que é o cara que mais tem largada na Fórmula 1. Largada que eu quero dizer sem pódio, tá? Sem ser campeão.
o cara que mais largou na Fórmula 1 sem chegar num pódio é o Hülkenberg. E o que é interessante também, né, vale salientar aí, o, o que o Gabriel fez em Melbourne, não sei se você acompanhou depois, E eu o que vi. ele fez em Melbourne foi sacanagem. O pessoal às vezes frisa só a batida ali, mas o pessoal ainda não sabe. Tem alguns vídeos rolando na internet depois de umas 2 semanas que passou o GP. E depois que o Gabriel largou e sofreu aquela pancada do próprio companheiro de equipe, do Huckenberg, ele Uhum, teve uhum. um problema de freio ali. E é sempre aparecer no volante, no painel, que estava dando problema de freio. E ele reclamando no rádio, problema de freio. E o que, que ele fazia, né? O que, que o piloto normalmente faz? Ele tem ali um ajuste que ele joga o freio mais para frente, o freio mais para trás. Então ele estava tendo essa dificuldade de fazer isso. E nas retas ele tinha que resetar o sistema para que voltasse ao normal. Para Contra o depois. Altidel. É. para ele poder fazer ali as outras partes da pista. Então, tanto na reta dos boxes como na reta oposta, ele tinha que fazer esse macete aí, né? Uhum, uhum. Só que também tinha um engenheiro dele, na orelha dele, falando para ele acelerar mais o carro. E você tava na chuva. O que eu achei interessante é a proximidade que ele conseguiu com o Max, né? Eu não sei se ele já conhecia, provavelmente eu acho que ele era fã ali do Max. E teve uma entrevista dele que chegou e falou assim, ele chegou a perguntar pro Max, né? Com que pneu você vai largar? E aí ele Uhum. falou assim, não, eu vou largar com os intermediários. E se eu fosse você, largaria com os intermediários. Sim, Fale com o sim. seu engenheiro. E foi exatamente o que o Gabriel fez. Então, assim, essa prova que ele fez em Melbourne já mostrou um pouco do talento, né, que a gente está observando do Gabriel. Na China teve ali alguns problemas de turbulência, até que o próprio companheiro dele de equipe também saiu fora da pista. Uhum. Aquela corrida da China foi até interessante, não sei se você observou também, que o Gabriel, depois desse erro de ter saído ali, ele começou a fazer uma corrida própria dele ali, onde que ele foi tirar no tempo do Nico, né? Sentou a bota. E depois disso ele conseguiu passar o Nico Huckenberg, terminou na frente do Nico ali aquela corrida, né? E Uhum. depois ele veio fazendo as outras cumprindo a tabela, vamos colocar assim. Apesar de às vezes terminar em último, igual a última corrida que infelizmente ele foi passado no último segundo, no último suspiro. Isso. Puta, Não, aqui, ali é, cara, mas é não assim. tem jeito, mano. Não, assim, cara, eu vou falar para você que Gabriel, ele tá fazendo uma coisa que eu ainda não consigo comparar ele com o Nico. Não consigo. Porque, eles nunca estão dentro da mesma estratégia. Então, você não tem como ter uma avaliação pura dos dois. E segundo, pelo menos até a última corrida, até onde E lembrando que a última corrida, corrida, a própria atualizações. equipe falou que errou, né? Na estratégia dele. Isso. Mas até onde eu soube, não sei se está certo ou não, a equipe tinha atualizações que foram para o Nico. Ah, mas aí você está sendo tendencioso, porque a atualização pode dar errado e quem recebe a atualização dá problema. Sim, mas aí é uma questão de confiança da equipe e geralmente você nunca coloca uma atualização para andar para trás, você anda para frente. Você não vai botar uma atualização para ganhar a corrida, mas você bota uma atualização para andar para frente. E o piloto com mais experiência vai tentar fazer usufruto disso.
Então, as avaliações que a gente pode fazer, e a única avaliação que a gente pode fazer do Gabriel na Fórmula 1 é com o Nico. Não tem outro, cara. Não Exatamente. tem como. Cara, malemar, você vai pegar um Durham. Que vem aprontando também, né? Ou você vai pegar ali um Lawson. Cara, tipo assim, os pilotos Horácio, manja, com o bracinho curto ali, não consegue pilotar. Não tem muito como se comparar. Então, a maior base de comparação do Gabriel é o Nico. Tá? É o Nico. E no frigir dos ovos, de tudo que está acontecendo, e eu, repetindo, o Nico é o cara que não tem pódio que mais tem largada na F1. O Nico deu uma má sorte, né? Acho que a única equipe talvez boa que ele conseguiu pilotar foi a Force India, né? A melhor que ele pôde. Eu gostaria de ter visto o Nico numa equipe de ponta para poder, porque normalmente o pessoal fala, pelo menos do meio ali da Fórmula 1, fala que ele é um piloto muito bom. Não é pouco, ele é muito bom. Ele é calmo, ele não se deixa levar pelo sangue quente. Por que ele bateu no Magnussen na Haas? Não tenho noção do que. Porque o Magnussen é viking. Ah. Magnussen é viking, velho. O cara, ele vai com o chifre ali e... O Nico não, ele vai fazendo, ele cumpre a estratégia, ele vai fazer, e se ele conseguir ir para frente, ele vai ainda. O Nico, cara, é o melhor exemplo de piloto alemão. Alemão é isso, cara. Ele baixa a cabeça, essa é a estratégia, esse é o plano, é isso que eu vou cumprir. Se deu errado, depois a gente vê, mas a gente vai cumprir o plano. Cara, isso é alemão, cara. Alemão trabalha desse jeito. Bacana. É diferente de um Montoya, é diferente Montoya era top demais. De um Senna, é diferente de um Barrichello. Barrichello é sentimental, Senna era bota virado no giraia, o Montoya era arrogante, entendeu? Galera sangue quente ou sangue frio, whatever, tanto faz. Europeu não tem essa pegada. O único cara sangue nos olhos que eu vi nos últimos anos, ou nos últimos bons anos, sangue nos olhos na Fórmula 1 são dois caras. Um, Alonso, que é espanhol, que tem o pezinho aqui, né? Tem. E Verstappen. O resto, cara, é tudo personagem de historinha de gibi. Tudo planejado, né? Tudo bonitinho tudo ali. Planejado, cara, tudo planejado. Que roupinha vai colocar, que hora que vai acordar. Será que eu fico bem de verde hoje? Será que eu fico bem de amarelo? Eu vou dormir de pijama de bolinha ou de listrinha? Cine, para a gente terminar aqui nosso bate-papo legal aí, agradecer a tua presença aqui. Eu sou de 85. Eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 com 90, pela experiência que eu tive com meu pai. Eu acordava de manhã cedo, tomava o café ali. Aí eu olhava para a TV para poder ver o que meu pai estava vendo. E normalmente ele assistia ali, principalmente, que era muito legal, minha recordação da Fórmula 1 com meu pai. GP de Mônaco, né? O Senna era top nessa pista. E até falo, né, que ele é o rei de Mônaco. E quando chegava no sábado, que tava aquela chuva enorme, a gente já sabia que tinha a pole do Senna. Era incrível. E tem até algumas entrevistas do Senna gravada que falando assim, ó, para vocês é divertido que vocês estão olhando do lado de fora. Vocês têm que ver dentro como é que é tenso, né? E a gente também sabia que depois que o Senna largasse em primeiro, com certeza era confirmada a vitória no domingo.
E também, fora o show que ele apresentava ali, Não que era só ganhar, era show, né? era um cara assim completo. Para mim, né? É o top de linha. E eu que sou dessa geração. Eu queria Uhum. saber de você, que você tem um pouco mais de experiência, pegou algumas temporadas anteriores. Você se recorda de um estreante daquele tempo da Vanguarda que te chamou a atenção? Tá. Cara, eu não quero ser superficial, tá? Eu vou falar do que eu vi e Sim. não do que eu ouvi. Não, é isso que eu gostaria de você. O que Essa você viu, qual que foi o estreante assim? do que eu vi, do que Pode eu puxar vi, da onde você do que eu me lembro, né? acompanhou, ou que você lembra da primeira ali, É, até porque, não é, o porque tempos de senão hoje. você falar do que eu ouvi, a gente vai falar de Não. Fangio, Stirling Moss. Cara, nem eu nem você vivemos isso, entendeu? Eu tô falando do que eu vi, do que eu acompanhei, na verdade. Uhum. Claro, havia, acompanhei pela TV, óbvio. Não estava lá no circuito, nem Uhum. eu, nem você, e nem 99% do mundo estava. Então, são opiniões que a gente está dando aqui. Mas são opiniões baseadas no que aquilo que no momento que a gente viveu, tá? Então, assim, as primeiras recordações que eu tenho de corrida são de 79. Mas eu estou falando de recordações que são muito escusas. 79, eu tinha 6 anos. Então, é difícil você gravar ou fixar, mas eu achava fantástico aquela coisa dos carros na pista. Então. Não, lembra que eu brinquei com você? O que você quer ser quando você crescer? Quero ser piloto de Fórmula 1, lembra que eu comentei contigo? Uhum. Então, as primeiras memórias que eu tenho são de 79. Mas a partir de 80, eu comecei a, a ser um pouco mais focado em acompanhar. E aí, ao longo desse tempo, eu estou falando 80, 81, 82, 83, tinha um cara que me chamava muito a atenção, que era um alucinado da cabeça. Dois caras, na verdade. Um era um alucinado da cabeça, que foi Gilles Villeneuve. Cara, esse cara tinha um parafuso a menos na cabeça, era doente, doente, louco. Cara, você imagina que o Mansell é doido? Ele era doido ao quadrado. Tá? Gilles Villeneuve, assim, e ele não tinha polidez. Manja cara que é preso por atentado ao pudor, ele baixava a cueca, sentava no carro e acelerava. Gilles Villeneuve era zica. E outro cara que me chamou a atenção na época também foi o Lauda. Lauda era um cara que tinha... Cara, era um reloginho, velho. Ele era um relógio, ele tinha uma estratégia de corrida, uma velocidade, uma constância, assim, um negócio fora da casinha. Eu estou falando de 80 para cá, tá? Uhum. Então, foram, assim, nas minhas primeiras impressões de Fórmula 1, foram os dois caras que me chamaram a atenção. Mas, por estar no Brasil, aí você tinha lá, todo mundo falava do Piquet, por exemplo, que ganhou em 81, você tinha lá os caras, não sei o quê, 83 o Piquet ganhou de novo, em pé. Primeiro foi 80, Alan Jones, 81 Piquet, 82 Rosberg, né? Aí depois veio o Piquet de novo. Beleza, aí ficou aquela coisa em cima do Piquet, porque já não tinha mais o Fittipaldi, e aí já tinha um outro bicampeão brasileiro na Fórmula 1, não sei o que, tal. E aí veio 83 e aí o negócio começou a ficar louco. Porque é o seguinte, cara, surgiu um cara chamado Ayrton Senna, velho. E aí, cara, você me desculpa, eu não sou tiete, não sou fanzete, mas, cara, o Senna virou a Fórmula 1 do avesso.
Não é que ele era o melhor da Fórmula 1. Ele virou a Fórmula 1 da vez. Virou, literalmente. Porque ele fez tudo o que nenhum piloto da Fórmula 1 tinha feito até a chegada dele. Até nos testes também, né? Cara, quando ele fez o teste pela Williams em 83, a história conta isso, eu não estou contando não, tá? Ele foi sentar no carro da Williams, ele nunca tinha andado no F1. Ele chegou para andar no carro da F1. Ele chegou na bunda do carro, bateu a mão na asa assim, é hoje. E ele quebrou o recorde do circuito, velho. Ponto. Então, o cara mais bota que eu vi, vamos lá. Lembra que eu falei para você? Sim. Minhas primeiras impressões em 79, eu acompanho até hoje, nós estamos em 2025. O cara mais bota, e não é porque é brasileiro não, tá? Mais bota que eu vi na minha vida foi Senna. Cara, alucinado. Só que ele não era parafuso a menos igual o Mansell, igual a Villeneuve, tá? Ele era um pouquinho mais centrado. Só que no andar da carruagem, o Senna, com o tempo, ele começou a criar, e principalmente na época do Prost, ele tentou ser um pouquinho arrogante. E aí, a hora que ele começou a se dar mal, ele desceu do sapatinho e deu uma maneirada. Que é o melhor exemplo disso? Mônaco, 88 ou 89, não lembro agora. Foi aquela corrida que ele quis dar uma volta no Prost? Isso. Maria tá, olha, ali se ele desse aquela volta no Prost ia ser muito Não, fera. mas cara, desculpa. Não precisava. Arrogância. Ele foi arrogante, ele foi... Cara, não tinha porquê. Não tinha. Cara, ele estava 1 minuto na frente do cara. Que ele terminasse 1 minuto na frente do cara. Você imagina a derrota pro cara. 1 minuto atrás do cara com o mesmo carro que eu. Eu, bicampeão mundial, tomando 1 minuto do cara. Que o Prost era bicampeão. Na verdade. Não, bi. Ele era bi. Então, você imagina um bicampeão tomar 1 minuto do nego. Então, assim, o Senna teve esses momentos de arrogância dele também. Teve. Mas, na minha cabeça, ele inverteu a lógica da Fórmula 1 porque ele profissionalizou a profissão do piloto. Ele profissionalizou a coisa. Até da preparação física também. Tudo. Cara, na década de 70, você tinha James Hunt, que passava a noite no puteiro consumindo droga e ia correr no domingo. Bicho, você tá louco. Você tinha a Lauda, que ficava na oficina, desmontando o carro e remontando o carro, para ensinar os mecânicos a trabalhar, porque não tinha mecânico bom. Entendeu? Você tinha esses... O Senna não, ele profissionalizou a Fórmula 1. O Senna, ele virou uma telemetria viva. Não existia isso. Cara, o Piquet ferrou o Mansell por causa disso, sabia? Não sabia, não. Não sabia? As histórias do Piquet são maravilhosas, cara. Toda corrida, Piquet e Mansell, né? Toda corrida, precisa falar com você, o que você acha do carro? Não, tô ruim da barriga, não sei o quê, vou no banheiro. Ficava lá no banheiro um tempão. Sumia. O Piquet olhando, peraí, velho, que eu li, que eu escutei. Piquet, belo dia, foi lá no motorhome e tirou o papel higiênico do banheiro. Chamaram o Mansell, e aí, como é que foi o treino? Não, tô ruim da barriga, não sei o quê, foi pro banheiro, não sei o quê. Voltou, não, agora eu vou botar macacão, não sei o quê, eu vou falar com ninguém. Piquet, você não tava ruim da barriga? Tava. Tava o cacete, rapaz. Eu tirei o papel, você nem reclamou. Você ficou lá sentado no banheiro sem fazer nada, velho. Cara, a galera era esse nível. Você não tinha um compromisso, entendeu? E o Senna, ele veio para mudar isso na Fórmula 1. Então, assim, se eu posso usar adjetivos,
você tem o cara que tá lá por curtir, você tem o cara que tá interessado, você tem o cara que trabalha com foco e você tem o cara aplicado. O Senna, ele passava disso, ele era obstinado, ele vivia, ele respirava o negócio. Então, olha só, a gente está vindo lá de 79, que os poucos lembranças que eu tinha, falei para você de Lauda, de Prost, de Piquet, de Senna, falei um pouquinho de Mansell, e ao longo desse tempo, você não teve nomes que quebraram essa hegemonia, tirando a aposentadoria do Lauda, óbvio, mas não quebraram essa hegemonia. O primeiro cara que veio para fazer frente a essa hegemonia, anos 80 até começo de 90, foi Schumacher. Você teve Ivan Capelli, você teve Thierry Boutsen, você teve... Quantos nomes você teve na Fórmula 1? Mesmo brasileiro. Ninguém fazia frente a essa galera toda. Então, a década de 80 foi dominada por 4 nomes, literalmente. Foi Prost, Senna, Piquet e Mansell. Muito bom, né? Época muito boa. Foram esses 4 nomes. A partir de 90 veio o Schumacher. Mas o Schumacher veio naquela também, que foi... Lembra a contrapartida que eu te falei do estreante? O Schumacher não era um cara que fez tanto mise-en-scène nas categorias de base. Ele chegou na Fórmula 1, vestiu o carro e sentou o pau. E virou o que virou. A despeito de falcatrua, de não sei o quê, que eu não vou entrar no mérito aqui, que a gente não vai discutir isso, mas virou o que virou. E você teve lá Mika Häkkinen no meio do caminho, você teve uns caras... Bom, hein? Häkkinen era o outro que tinha um parafuso a menos. Uhum. Häkkinen era doido, velho. Doido. E aí a troço veio crescendo. Aí apareceu Alonso, apareceu galera toda, Kimi Raikkonen. Até o irmão do Schumacher. O Ralf. Mas o Ralf também, cara, é igual perfume de banheiro de rodoviária. Não fez muita diferença. Mas assim, o que eu mais gostava, o que eu mais gostei é acompanhar a galera. E tem nomes que a gente esquece. Tem nomes que a gente não lembra ou não preza. Por exemplo, cara, teve um cara que eu vi correr. Quando eu vi ele correr, eu queria ver esse cara até onde ele ia. Stefan Beloff. Isso aí não é do meu tempo, não. Isso é da década de 80. Cara, esse nego era o Senna com um parafuso a menos. Ele pilotava por qual equipe? E não lembro, cara. Ele correu um ano só na Fórmula 1, não lembro a equipe. Cara, ele só corria de piloto de teste, de carro de teste, de protótipo. O cara era doido. Tanto que ele morreu fazendo teste. Vixe Maria. Ele morreu fazendo teste, cara. Ele tinha um parafuso a menos. Mas, cara, pensa no bicho rápido. O cara era doente. 84, todo mundo disse que o Senna ganharia aquela corrida. Não é isso? Cara, eu tenho minhas dúvidas. Olha as tabelas de tempo. Se aquela corrida tivesse continuado até o fim, eu não duvido que o Beloff teria passado o Senna. Não estou dizendo que ele teria, mas eu não duvido, pelas tabelas de tempo. Porque se o Senna vinha comendo a galera, o Beloff vinha também comendo todo mundo. Uhum. Stefan Beloff. Bacana, Rossini. Legal aí por ter disponibilizado esse tempo pra gente aí. Muito fera estar conversando com você aí. Eu agradeço a paciência. Não, tranquilo. E tenho certeza que a gente trouxe um conteúdo legal para quem for assistir. Agradecer a vocês pela presença, por vocês terem
acompanhado esse vídeo aqui. Rossini, muito obrigado pela tua presença. Fico muito feliz de estar conversando com você sobre esse assunto que é legal, é um nicho, né? Não são todas as pessoas que Uhum. acompanham a Fórmula 1, mas para quem acompanha, para quem gosta de parte técnica, parte teórica, tem várias áreas aí sobre a Fórmula 1. E a que a Sim, gente mais, pelo menos eu gosto, né? A parte mais legal aí é acompanhar a história e o desenrolar das coisas que os pilotos conseguem fazer durante sua carreira. Agradeço, obrigado. Se você quiser se despedir. eu agradeço, primeiro, a oportunidade, né? E não só de participar, mas mandar um abraço para esse cara aí, que é esse Fernando aí, eu conheço ele há muito tempo. Então, a gente já se falou nos bons tempos, nos maus tempos, no amor e na dor, apesar de não sermos casados, tá? Mas a gente já se falou em todas as situações. Então, é um cara que faz parte da minha vida aí. Eu estou aqui para participar com uma baita de uma honra e contribuir aí com o que ele está tentando trazer para a galera. Valeu, gente. Que vocês possam aproveitar esse conteúdo aí. Não deixe de deixar o like, não deixe de se inscrever no canal para poder acompanhar esse e mais outros conteúdos que vão aparecer durante o ano aí. Queria agradecer muito a presença de todos. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, Rossini. Até a próxima. Abraço, pessoal. Boa noite para todo mundo. Bom dia, boa tarde, independente de onde vocês estejam. Valeu. Deus abençoe muito a vida de vocês. Uma boa semana.